Graça e paz, povo de Deus, meu irmão, minha irmã. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. É muito bom estar com você nessa manhã para falarmos coisas sobre o reino. Está comigo aqui o diácono Lucas. Graça e paz, pastor. Graça e paz você de casa. Que possa ser um tempo onde você reflita na palavra de Deus. Está conosco também o presbítero Alexandre. Graça e paz, pastor Miguel. Graça e paz, diácono Lucas. E Deus abençoe a sua vida. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, ela precisa ser sempre aquilo que norteia as nossas vidas, né? Quem serviu ao militarismo e às Forças Armadas, a gente fala muito sobre embuste, sobre direcionamento, sobre, né, como se localizar, sobre norte. E a palavra do Senhor, ela serve como nosso norte, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, olha, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia de vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. Vãs sutilezas. Eu entendo isso como uma estratégia de Satanás que o apóstolo Paulo, há tanto tempo atrás, já entendia, já enxergava, já tinha sido despertado, que já estava acontecendo e as coisas se repetem. A gente consegue imaginar, né, os erros se repetindo ao longo do tempo através da Bíblia. Os mesmos erros. Você vê que o mesmo sentimento de Lúcifer lá no Éden é o mesmo sentimento que permeia alguns corações hoje que a gente vê dentro das igrejas. E os erros, eles se repetem. E essas vãs sutilezas são duas situações. A situação de ser vã, de ser alguma coisa inútil, de ser alguma coisa fútil, e ser sutil. Porque se for uma coisa vã, mas se for uma coisa grotesca, a gente consegue perceber. Eu ouvi muito tempo da minha vida que a gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça nas pedrinhas. Por isso que o diabo investe tanto nas sutilezas, porque se ele viesse com um tridente fedendo a enxofre, com um chifre, a gente ia identificar e ia fugir. Mas aí ele vem fantasiado de um amigo bom, de uma pessoa boa, de um companheiro bom, de uma companheira boa, e isso sutilmente nos afasta do plano central. E aí ele vem falando, olha, não se deixe levar por essas vãs sutilezas, porque isso é coisa do mundo, e as pessoas têm trazido essas vãs sutilezas do mundo para enredar os crentes dentro das igrejas. E aí a gente começa a ver o que a gente tem visto por aí, todo tipo de deturpação do evangelho, todo tipo de barbaridade, todo tipo de coisa que você olha e você só acredita porque seus olhos estão vendo. Porque se fosse ao contado, talvez você não acreditasse. E aí a gente vê nos dias de hoje aquilo que seria a ferramenta para libertar, para salvar e para curar, sendo usado muito mais para aprisionar, para magoar e para afastar as pessoas de Cristo do que do plano inicial. Muito embora a gente saiba que isso varia de pessoa para pessoa, porque a gente tem que estar com o nosso olhar voltado para o Senhor. Mas a gente sabe também, a própria palavra do Senhor diz, ai daqueles que levarem um dos meus pequeninos ao erro. O que você acha, Lucas? Na versão aqui que eu tenho, ele fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos, por meio de argumentos sem valor. E aí isso me faz refletir sobre as falsificações que existem, né? Isso que o senhor falou, né? Se você pegasse uma nota falsa que fosse grotesca, né? Uma nota de dinheiro, rapidamente você iria identificar ali que aquilo ali, pô, não tem valor nenhum. Amassa e joga fora. Pega a nota do banco imobiliário, por exemplo, e você vai identificar fácil, né? Agora você pega um falsificador, cara, ele copia tudo, até o amassado do papel, tudo certinho ali para que venha sutil. Mas nessa tradução que fala que são argumentos sem valores, não tem valor nenhum, né? Por mais que se pareça com algo que tenha muito valor, né? Uma nota de R$100, uma nota de R$200 falsificada, se você olhar rapidamente, caramba, tem um valor, né? Ou uma nota de dólar, né, que tá mais valorizado hoje, né? Você olha para aquilo ali ao primeiro momento, tem valor, cara. Vale algo financeiro pra gente, né? Mas quando você vai analisar aquilo ali, você pega na mão e você vai estudar sobre aquilo, cara, não tem valor nenhum, porque é falso, né? Não tem como você ir lá no mercado e comprar nada, não vale de nada. É assim que funciona, né? Essas falsas doutrinas, essas situações que a gente vê que algumas igrejas estão sendo levadas à falência por causa disso,
Não falência financeira, mas falência daquilo que é a verdade de Cristo. Falência moral, falência espiritual. Daquilo que é o verdadeiro evangelho. Porque você vê, não, mas é só isso aqui. Não, vamos fazer só uma rave aqui parecida com a do mundo. Não, mas vamos fazer aqui parecido, né? Você vê alguns ministérios de jovens que no primeiro momento vai explodir de gente lá dentro, né? Mas a novidade atrai muita gente, mas o conteúdo, se não tiver um valor fundamentado e enraizado na palavra de Deus, vai chegar ao fracasso rapidamente. E ainda que tenha bastante gente, mas eu entendo que quando Jesus mudou o tom do discurso, uma multidão abandonou ele. Ele estava cercado por uma multidão, mas importava que aquelas pessoas que precisavam estar, estivessem. E foi quem ficou. Tanto que Pedro fala para ele, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Eu entendo que essas vãs sutilezas, elas vêm disfarçadas, amenizadas, travestidas, justamente para arrebanhar aqueles que têm os seus gatilhos expostos. Eu fiz um curso, Diácono Alexandre, que o monitor do curso, o instrutor do curso, ele falava sobre os nossos gatilhos. Ele falava sobre o gatilho da ganância, o gatilho da soberba, o gatilho do egoísmo, o gatilho... Enfim, vários gatilhos. E todos nós temos essas nossas falhas. E Satanás, percebendo isso, sutilmente, ele dispara os nossos gatilhos e nos atrai com isso, nos enreda com essas vãs sutilezas. É verdade, pegando uma fala sua que sempre foi a estratégia dele, né? Então ele vem sutilmente colocando, e aí o que cabe a nós? Orar e vigiar todo o tempo, né? O Lucas estava colocando ali duas notas iguais, e aí me veio a parábola do joio e do trigo, né? Exato. A gente tem que estar ligado, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar confiando no Senhor, porque vai chegar o dia que normalmente vai me enganar. Até quem tem contato mesmo diariamente pode cair em uma dessa, entendeu? Poxa, cair nesse golpe, né, de duas idênticas, aos olhos carnais a gente não consegue ver, mas o Senhor fala que nesse tempo ele que vai separar o joio do trigo. A palavra fala que ele viria nesse tempo para enganar até os escolhidos. E você vê que no deserto, quando Satanás se apresenta para Jesus, ele tenta Jesus o tempo inteiro na palavra. Ele podia falar qualquer coisa, ele podia inventar qualquer lorota, mas não ia adiantar, não ia colar. Se fosse comigo, se fosse com um de nós, colaria. Mas com Jesus não. E aí o que ele faz? Ele vai na palavra. E por quê? Ele estava lá, né, o tempo inteiro. Enquanto a Bíblia estava sendo... Quando o dia a dia da Bíblia estava acontecendo, quando foi compilado os livros, ele estava lá, então ele conhece, e ele foi na palavra para tentar Jesus, e Jesus na palavra rebateu todas as tentações que Satanás lançou para ele, porque se Satanás conhecia a palavra, Jesus tinha escrito ela. Então, se Jesus estava tentando usar um livro para convencer Jesus era simplesmente o autor desse livro. Exato. Acontece que hoje a gente está distante dessa palavra. Hoje a gente pega as coisas prontas, hoje a gente quer a palavra pronta e mastigada, porque a nossa vida é muito corrida. A gente não tem o trabalho de se debruçar sobre a palavra e a gente fica desguardado. E o versículo anterior desse que o senhor leu, acho que é fundamental também, né? O versículo 7 lá de Colossenses 2 fala o seguinte: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem graças a Deus a tudo. Essa primeira frase aqui de estar enraizado nele é justamente isso, né? De conhecer ele tão bem, de estar tão preso a ele, que qualquer coisa que venha diferente daquilo que você já conhece de Deus, você vai rapidamente lançar fora. Sim, a gente detecta com mais facilidade, né? Quando a gente tem o conhecimento da palavra, pode vir que nem aquela situação do vento, né? A gente não vai sair ali porque a gente tá no alicerce. Tá enraizado. Tá enraizado. É a parábola de quem tá edificado na areia e quem tá edificado na rocha. Estamos chegando no final de mais um programa nosso, e a gente crê no Senhor e espera nele, que essa palavra tenha encontrado o teu coração e tenha alcançado nele lugar. E a gente espera e crê no Senhor, que essa palavra venha trazer frutos para a glória do nome do Senhor. Que de fato seu coração esteja aberto, que você esteja enraizado. Que aí, meu filho, pode vir o que for, mas você está enraizado nele, você não vai sair do lugar, porque é ele que te sustenta. Amém, que Deus te abençoe. Amanhã estamos aqui novamente trazendo uma palavra para você. Amém, que você fique com essa palavra aí firmado na rocha. Amém.